Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Nos próximos dias desse mês de abril, estarei ausente em viagem, mas se for possível, por uma questão de tempo e de um acesso bom à internet, se eu conseguir, eu farei alguns vídeos, mas não é uma promessa, é uma possibilidade. Entretanto, nesta semana, antes da minha viagem, ainda quero trazer mais uma notícia para vocês. É algo que desnuda a verdadeira índole das pessoas, nos mostrando quem são realmente e de que o que falam não deve ser levado a sério. Conhecem aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É a hipocrisia elevada à sua máxima expressão. Temos dito que o Ocidente, em especial a Europa, foi invadida pelo islamismo, porém numa versão atualizada, uma versão daquele cerco de Viena que foi feito pelos otomanos lá em outubro de 1529, quando os muçulmanos cercaram a cidade de Viena, e por muito pouco a Europa não foi conquistada ao Islã. Na época, a invasão era com exércitos e armas. Hoje, isto ocorre de uma maneira mais sutil. As alegações são de ajuda humanitária, receber pessoas que estão fugindo de guerra e perseguições em seus países de origem, mas essas pessoas, após estabelecerem-se, querem submeter os seus benfeitores que os acolheram aos seus valores e crenças. Não aceitam o modo como o mundo ocidental vive, predominantemente com uma cultura judaico-cristã. A exemplo da fábula de George Orwell, Os Bichos, sempre há bichos mais iguais do que os outros. E esses, que normalmente fazem parte da casta dos poderosos que governam, neste caso os governantes do Irã, desejam para o seu povo a vida miserável que passam em seu país de origem, mas eles mesmos vivem nababescamente em locais mais civilizados, onde têm liberdade de ir e vir, de falar, de se vestir como quiserem, sem o policiamento moral do regime. Vamos ver o caso de parentes de um ex-general do Exército Revolucionário Iraniano, que, embora defendam o regime iraniano, vivem na terra do grande Satã, que é como chamam os Estados Unidos. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então a reportagem que eu quero mostrar para vocês é esta que vocês estão vendo na tela. Esse é um dos portais que saiu essa informação. Essa específica é do portal do MSN, tá? Eu não vou mostrar a reportagem inteira, porque eu vou mostrar de mais um outro portal de notícias, o da BBC, e esse aqui diz: a administração Trump detém parentes do general iraniano assassinado Soleimani. Para quem não lembra, Soleimani é esse que está na foto. É uma foto de alguém segurando uma outra foto. A foto que está em primeiro plano é o Soleimani. Ele pode chamar de assassinato, mas ele foi morto porque ele é um terrorista, né? Os Estados Unidos tirou ele de circulação em 2020. Ele era uma das peças centrais na Guarda Revolucionária que mantém o regime. O Irã tem dois exércitos. Um é o exército regular, assim como o Brasil tem. Porém, os exércitos dos países, normalmente os países sérios, né? Eles atendem à instituição Estado, independe do governo que está lá. Ele não é partidário. Muitas nações, quando não são sérias, e é assim que eu chamo,
acaba montando um exército paralelo que é fiel ao regime, ou seja, às pessoas que estão no poder. Eles têm afinidade com a ideologia daquele grupo que está governando. Por isso, separado do exército principal. E normalmente esses exércitos separados acabam tendo mais poder de armamento, de treinamento, recursos, enfim, para combater principalmente população civil, que é o que a gente vê que está acontecendo no Irã. No caso do Irã especificamente, além de combater a população civil, eles se armaram muito bem ao longo desses 47 anos que está vigorando esse regime islâmico no Irã, desde que o Ayatollah Khomeini assumiu em 1979 até hoje, que o último Ayatollah era o Khamenei, e hoje a gente não sabe quem é que está governando. Porém, a Guarda Revolucionária Islâmica continua firme. E este homem, que foi morto pelos Estados Unidos em 2020, ele era, na época, o chefão da Guarda Revolucionária, um homem muito importante lá. E a gente sabe que a tentativa do Irã é por conseguir uma bomba atômica. Agora imagina, eles já fazem terrorismo com arma comum, não tendo um armamento desse calibre, desse poder, né? Imagina na mão de loucos como são esses governantes de lá, que são radicais, imagina deixar na mão deles uma arma tão poderosa quanto uma bomba atômica. Bem, esse homem foi tirado de circulação e agora saiu essa notícia de 2 dias atrás, não fala aqui a data, se for 2 dias atrás, se for hoje, foi domingo, foi muito próximo aí do começo do mês de abril, né? Diz o corpo da matéria, um trecho dela, que diz assim, que agentes federais detiveram 2 parentes do falecido general iraniano Qassem Soleimani, anunciou o Departamento de Estado no sábado. Departamento de Estado americano, né, que o chefe é o Marco Rubio, né? Enquanto a guerra no Irã continua bem dentro do seu 2º mês completo. Soleimani, um oficial militar temível que controlava muitas das milícias, grupos religiosos e forças tribais que compunham o aparato de guerra iraniano, foi morto em um ataque de drone dos Estados Unidos ordenado pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato em 2020. Sua sobrinha, a sobrinha do Soleimani, né, esse que foi morto, a sobrinha dele, Hamideh Soleimani Afshar, eu não sei como é que fala o nome dela, vinha promovendo, aspas aí, propaganda para o regime terrorista do Irã, enquanto desfrutava de um estilo de vida luxuoso em Los Angeles. Olha que maravilha! Isso acusou o Departamento de Estado no sábado. Ela vive nos Estados Unidos, numa cidade que é de esquerda até a medula, né? Que é Los Angeles, que fica lá na Califórnia. O estado da Califórnia é um estado chamado progressista, né? Mas é de esquerda, ou a grande maioria são pessoas, instituições de esquerda. Ela vivia lá numa vida luxuosa, enquanto o povo lá da cidade dela, do país dela, passa fome, passa sede, morto, enfim, acontece tudo aquilo que a gente está vendo acontecer na mídia. Ela vivia muito bem, obrigado, em Los Angeles, num estilo de vida luxuoso e fazendo propaganda a favor do Irã. Continua dizendo que Afshar e a sua filha estão agora sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos após o secretário de Estado Marco Rubio encerrar seu status de residentes permanentes legais esta semana. Ela tinha conseguido o que se chama lá o Green Card, que é uma autorização para viver definitivamente nos Estados Unidos.
Obviamente, quando ela foi para lá, nós vamos ver isso na próxima reportagem, ela entrou, tem dinheiro, né? Afinal de contas a família enriquece, não sei porquê, mas esses governos despóticos aí, normalmente os chefes, a família dele fica rica, né? E ela estava vivendo um estilo de vida luxuoso. E continua dizendo que até recentemente Hamideh Soleimani Afshar e sua filha eram portadoras de green card e viviam luxuosamente nos Estados Unidos. Escreveu Rubio, é o Marco Rubio, né? No X, o antigo Twitter. Aspas para ele. Afshar é sobrinha do falecido major-general iraniano Qassem Soleimani. Ela também é uma defensora declarada do regime iraniano que celebrou os ataques contra americanos e se referiu ao nosso país como o grande Satanás. Vocês vão ver, mais para frente eu vou colocar algumas fotos dela em Los Angeles. Aqui diz que ela é defensora do regime iraniano. Ela defende que as mulheres lá no Irã vivam com aquela roupa que cobre elas todas e sem nenhum direito a nada. Só que ela não vive desse jeito, ela quer este regime para quem está lá. Ela, como faz parte da família dos poderosos, ela vive nos Estados Unidos, afinal de contas, ninguém é de ferro. Então vocês vão ver depois, eu vou colocar algumas fotos que tem. Eu não vou colocar todas que tem, porque tem algumas que são deprimentes, né? Mas aquelas que são mais palatáveis, né, para este canal. E desta reportagem, só mais esse parágrafo, também em abril, Rubio rescindiu os vistos da filha do ex-chefe de segurança iraniano, Ali Larijani, morto em um ataque aéreo israelense em março, e do seu marido. Ele também rescindiu o visto da filha do ex-chefe e do marido dela. É gozado, esse pessoal, eles gostam desse regime, mas eles não moram lá. Eles estão fora, eles estão vivendo em outro lugar, né? De preferência num lugar desenvolvido, onde não tem a lei islâmica, onde eles tenham liberdade de fazer o que quiserem, né? Sem problema nenhum. Esse que é a grande coerência dessas pessoas, né? Desses governos. E nesse caso específico, pior ainda, porque é um governo teocrático. Eles estão defendendo uma teocracia, um Deus que eles cultuam, mas eles defendem para os outros. Eles mesmos não seguem aquilo que eles falam, que a religião deles fala que é para fazer. A segunda reportagem, ela é um pouquinho mais longa, que é da BBC. E diz assim: os Estados Unidos dizem ter prendido parentes do falecido general iraniano Qassem Soleimani. O que é interessante também observar é o seguinte: a BBC também é um jornal de esquerda, né, tanto quanto a MSN. Mas ele já não fala de assassinato, né? Prendeu o falecido general iraniano. Isso é interessante ver essas mudanças, né? E esse está dizendo que é de 3 dias atrás. Quem escreveu foi o Brandon Livesey, e ele diz então que a sobrinha e a sobrinha neta do falecido comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, general Qassem Soleimani, foram presas, informou o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O status de residência permanente legal de Hamideh Soleimani Afshar e de sua filha foi revogado pelo secretário de Estado Marco Rubio, segundo um comunicado divulgado no sábado. No entanto, a filha de Soleimani chamou falsas as alegações do Departamento de Estado, dizendo que os indivíduos presos não têm nenhuma ligação com seu pai. Que indivíduos presos? Foi ela que foi presa, né? Soleimani, que foi um comandante militar mais poderoso do Irã, foi morto em 2020 em um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque, ordenado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma postagem nas redes sociais, Rubio disse que as duas mulheres estavam sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos,
que se chama lá ICE, aguardando a remoção do país. Ele acrescentou no anúncio do X, que é o antigo Twitter, que o Soleimani Afshar e sua filha eram portadoras de green card vivendo luxuosamente nos Estados Unidos. Após entrar nos Estados Unidos com visto de turista em 2015, Soleimani Afshar recebeu asilo em 2019 e tornou-se portador de green card em 2021, disse o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, em comunicado à parceira americana da BBC, a CBS News. Ao solicitar a naturalização em 2025, ela revelou que visitou o Irã 4 vezes desde que recebeu o seu green card, segundo o DHS. Então aqui você já vê uma situação. Se ela recebeu asilo em 2019, significava que ela estava fugindo do país, ela precisava fugir do país. Por isso pediu asilo. No entanto, ela voltou 4 vezes no Irã. Uai, se você está precisando de asilo, é porque lá é perigoso para você. Lá está uma situação crítica que você corre risco de vida ou risco de físico, né? De ser presa, alguma coisa do tipo. No entanto, ela voltou 4 vezes. E mesmo assim deram visto. Obviamente, em 2021, quem era o governo era o Joe Biden, né? Que não precisa nem se falar qual era a linha ideológica dele. Suas viagens ao Irã ilustram que seus pedidos de asilo foram fraudulentos, disse o DHS. O DHS acrescentou que a filha de Soleimani Afshar, Sarina Sadat Hosseini, veio para os Estados Unidos em 2015 com visto de estudante e recebeu asilo em 2019 e green card em 2023. O Departamento de Estado afirmou que Soleimani Afshar era uma defensora declarada do regime totalitário e terrorista do Irã e promoveu propaganda do regime iraniano em sua conta de redes sociais. Mais uma vez eu falo, a pessoa quer sair de lá porque não gosta do lugar, mas defende que aquilo continue existindo daquele jeito para os que ficaram, né? Porque ela é sustentada com aquela vida que o pessoal leva lá, né? É óbvio que é isso. O marido de Soleimani Afshar também foi proibido de entrar nos Estados Unidos, disse o comunicado. O Departamento de Estado não nomeou o marido de Soleimani Afshar, ou seja, não falaram o nome dele, né? Não sabe. Mas elas estão presas e vão ser deportadas de volta para o Irã para que elas possam viver de burca. Afinal de contas, é o que elas gostam. Elas estão defendendo que as mulheres devem continuar vivendo desta forma lá. E aqui eu vou mostrar algumas fotos, né, que existe na internet. Isso aqui, essa foto é de um vídeo na internet de um canal de TV de Miami que colocou essas fotos. Eu não sei se esta foto aqui é da sobrinha do Soleimani, que é esse homem que está no meio do centro da foto. Eu não sei se essa é a sobrinha dele ou se é a filha da sobrinha dele. Eu acho que é da sobrinha, a sobrinha dele, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, esta é uma das duas que foram presas e vão ser deportadas. Aqui uma outra foto dela dentro de um carro. Como vocês podem ver, um carro simples, né, básico, né, um carro 1000, como a gente vê tantos aqui no Brasil, né, e ela está perfeitamente vestida para andar no centro de Teherã. Ela está com a roupa adequada, assim como a foto anterior, ela também estava com a roupa perfeita para andar no centro de Teherã, certo? Afinal de contas é o que ela defende. E aqui a foto de como é que ela defende que as mulheres lá na terra dela continuem se vestindo. É isso que ela defende, mas ela vive assim, né? Nesta vida opulenta em Los Angeles. São as incoerências
e as mentiras que essas pessoas gostam de contar. E volto a dizer, pior ainda, quando é um regime teocrático, que segundo eles isto é lei de Deus. Portanto, eles estão pecando em duas vezes. Primeiro, porque não estão vivendo aquela lei, estão descumprindo a vontade de Deus, e o Deus que eles adoram também não é o Deus verdadeiro, né? Porque o Deus verdadeiro não impõe essas coisas para os seus filhos, né? Essa é a grande incoerência desse regime iraniano. O povo iraniano, que são os persas, passam talvez pela pior situação de muitos anos, quem sabe décadas ou até séculos. Sofrem com certeza há décadas com o regime opressivo dos xiitas que os governam, com toda sorte de privações e ameaças, e clamam por ajuda externa, por ajuda do Ocidente. Muitos perderam as suas vidas. Alguns estimam que mais de 40 mil pessoas só nas últimas passeatas. E essas pessoas perderam a vida por manifestarem o seu desagrado com o governo. E, como eu disse, apenas por fazerem passeatas pacíficas. Mas tanto os que governam como os que fazem parte da família e amigos dos governantes, embora defendam a manutenção desta tirania, preferem viver em sociedades mais livres e abertas. Este é o caso que vimos nesta reportagem, que expõe de maneira clara o cinismo destas pessoas. É triste ver que muitos de nós, que embora nascidos e criados no ambiente de liberdade e respeito que é característico do Ocidente, porque cristão, se deixem iludir pelas doutrinas mentirosas dos que querem manter a situação de prisão em que vivem os iranianos e tantos outros, como chineses, russos, coreanos do norte, cubanos, venezuelanos, nicaragüenses e tantos outros. Apenas Deus pode dar uma solução adequada para esses problemas. Isto não está na mão de homens, e é isto que nós pedimos a Ele, que Ele nos faça, se esta for a sua vontade. Que Ele nos abençoe a todos nós e aos povos deste mundo tão inseguro e incerto, e nos dê a fé e sabedoria que necessitamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.